Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Nesta quarta-feira, eu e a Carol Franca aqui, trazendo para vocês as notícias do Parlamento Paulista e também desta pandemia que vivemos no Brasil, né, Carol? Exatamente, Guga. Vamos seguir com mais um Jornal da Rede Alesp, com muita informação sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina a atenção do mundo. Sem dúvida nenhuma, domina a atenção do mundo, né? Ontem, mais uma vez, tivemos um recorde de mortes no Brasil, né? Mais de 1.200 mortes, né? Vamos esperar que esse quadro se estabilize, né? E nós podemos aí ver a diminuição dessa curva, né? Que por enquanto ainda não dá uma tendência de queda, né, Carol? Exatamente, como a gente conversou com o nosso repórter Sérgio Everton, apesar dos esforços dos pesquisadores, das instituições, é muito importante que a gente fique no isolamento social, respeite o isolamento social, porque ainda é a forma mais segura e ainda mais eficaz para achatar a curva dessa pandemia, né? Carol, é importante também a gente ressaltar que cientistas no mundo inteiro estão pesquisando, estão tentando chegar à vacina para esse vírus, né? Então, a gente tem que ter muito otimismo e esperar que é uma questão de tempo, né? Já temos notícias aí que nos Estados Unidos até o final do ano, outras pesquisas aí de universidades internacionais também dizem que até o final do ano algumas vacinas serão testadas. Alguns países, como Israel, têm suas pesquisas também. Aqui no Brasil também estamos desenvolvendo pesquisas, então eu acho que agora, né, realmente a gente ter muita calma e esperar que a situação se estabilize. Enquanto isso, quem pode, né, tem que ficar em casa, né? Exatamente. A gente tem aqui no Brasil USP, Unicamp, a Fiocruz, diversas instituições que estão se desdobrando para tentar verificar medicamento, tratamento, testes e também uma possível vacina que, por enquanto, a gente aguarda com muita esperança e expectativa, quem sabe ainda para este ano, né? Vamos confiar nos nossos cientistas que, sem dúvida nenhuma, vão trazer uma solução para nós em curto espaço de tempo, é o que esperamos, né? Já que as pesquisas, principalmente no Brasil, sempre foram de vanguarda e vários métodos de tratamento também já saíram daqui, como também, veja só, aquele tratamento com anticoagulante, né? Para o Covid já foi muito importante aí para salvar algumas vidas, né? E quanto mais se conhece essa doença, mais os tratamentos vão aparecendo, né, Carol? Exatamente, Guga. É assim com toda doença, né? Tem todo esse período de pesquisa até que uma vacina realmente efetiva seja desenvolvida, testada e disponibilizada aqui para a nossa população. A gente vem conversando aqui no Jornal da Rede Alesp com especialistas de diversos setores e áreas. Não só a saúde está sendo afetada, mas setor aéreo, né, Guga? Setor da segurança pública, educação. A gente vê que essa pandemia está reunindo esforços de todas as áreas e a gente tem que ter um respeito principalmente com essas pessoas da área da pesquisa e da saúde que estão na linha de frente. E não deixando de lado também as pessoas que na área social têm feito a diferença, têm ajudado o próximo, né? Daqui a pouco temos mais entrevistas falando aí de ações sociais dentro do jornal da Rede Alesp, porque é importante, né, a gente mostrar os projetos que estão fazendo a diferença num momento tão difícil, né, Carol? São iniciativas bacanas, né, Guga? A gente viu do restaurante que está distribuindo marmitas aqui no centro da cidade para pessoas vulneráveis em situação de rua, mesmo, né, no momento de crise, né, como a própria empresária disse para a gente aqui, que está recebendo pouco, não está trabalhando com delivery, mas a gente vai vendo os esforços da sociedade em conjunto com o governo para tentar minimizar os riscos dessa pandemia, né? Os impactos dessa pandemia aqui em São Paulo. Exatamente. Eu quero lembrar que logo mais ao 12h30 tem a coletiva do governador João Dória. Hoje é quarta-feira, é dia que ele faz aquela coletiva com atualização dos números e do quadro aí, né? Do Plano São Paulo, né? Da abertura progressiva dos estabelecimentos comerciais. Então vamos ver
quais as notícias, quais as novidades que vêm dessa coletiva. Daqui a pouco, 12h30, você acompanha ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes, aqui na Rede Alesp, a coletiva do governador João Dória. Eu quero também convidá-lo logo depois do Jornal da Rede Alesp, tem o Tribuna Virtual, né? Hoje com a apresentação da Carol Franca, né, Carol? Onde os deputados têm aí o espaço, né? Para trazer também, né, as suas reivindicações diárias, né? O canal que eles têm com a população é o Tribuna Virtual, ao vivo, aqui na Rede Alesp, a partir das 2h30 da tarde, né, Carol? É isso mesmo, Guga. É um espaço muito importante, institucional, para que os deputados continuem trabalhando os temas livres e também de interesse da população. Mesmo de forma virtual, a Alesp continua os trabalhos. A gente tem visto também projetos sendo votados, temos sessões plenárias, as voltas das comissões que estão previstas ainda para essa semana, para a semana que vem, voltar a retomar esse trabalho de forma virtual, mas sempre rendendo e em prol da população aqui do nosso estado. É importante esclarecer para o telespectador que a Assembleia Legislativa volta a todo vapor com as sessões virtuais, com a tramitação dos projetos da casa, né, através aí de um esforço, né, concentrado de toda a equipe, todos os deputados da Assembleia Legislativa, voltando aí aos trabalhos normais com as comissões aí de forma virtual. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira, estamos aqui trazendo as principais notícias do Parlamento Paulista. E vamos aqui de notícia. Um respiro para quem tem dívidas com a Receita Federal. Olha aí, os contribuintes devedores ao fisco ganharam mais um mês para a defesa. O prazo foi prorrogado, Carol. Exatamente. A Receita Federal prorrogou a suspensão das ações de cobrança até o dia 30 de junho. O prazo foi estendido por causa do agravamento da pandemia da Covid-19. Muito interessante que também foi adiado para o dia 30 desse mês o prazo que o contribuinte possa apresentar cópias físicas ou digitais de documentos. A exigência de apresentação dos papéis originais entraria em vigor na última segunda-feira, mas também foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. Bom, muitos contribuintes não deram o seu imposto de renda ainda, por isso essa prorrogação da Receita Federal. E temos mais uma entrevista. Mais uma entrevista aqui do Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Eu converso com a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, que vai nos atualizar aí sobre as ações da Secretaria e do Governo do Estado em relação aí às questões sociais. Secretária, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Tudo bem? Obrigada, bom dia a todos. Tudo muito bem, obrigada. Tirando essas tantas ocorrências tão preocupantes em relação ao coronavírus, mas estamos com muitas ações aqui, vamos dividir hoje com vocês. Com certeza, secretário, um trabalho árduo, né? Um trabalho forte da secretaria. Eu queria que a senhora começasse, né, um anúncio que o governador João Dória fez na última sexta-feira em relação aos restaurantes Bom Prato, né, que vão começar a servir nas 59 unidades do restaurante, vão começar a servir refeições gratuitas para a população cadastrada. Não é isso, secretária? Para pessoas em situação de rua, justamente começamos essa segunda-feira o cadastramento de pessoas em situação de rua que começam então a fazer suas refeições de forma gratuita. Nós sabemos que nesse período de pandemia, essas pessoas que já com tantas fragilidades, tantas dificuldades, se viram com mais ainda dificuldade de conseguir aquele R$1 que custam os nossos almoços nos restaurantes Bom Prato e os 50 centavos os cafés da manhã. Eles muitas vezes podiam contar com algum passante nas ruas, com algum voluntário de organização social e até para conseguir esse valor foi ficando mais difícil. E sensíveis a isso, o governo de São Paulo, o governador João Dória, determinou então que passássemos a cadastrar essas pessoas em situação de rua nos municípios todos do estado e oferecer assim a gratuidade da alimentação para essas pessoas.
Perfeito, secretária. E então caberá às prefeituras municipais localizar esses beneficiários e entregar esses cartões, porque é assim que vai ser feita, né? Vai ser feito o cadastro e entregue um cartão para esse beneficiário, é isso? Isso já está ocorrendo e é exatamente assim. Quem conhece e lida com a população em situação de rua é o âmbito municipal. São as equipes de abordagem, são os centros POP, os centros de atendimento a pessoas em situação de rua, que detêm também o cadastro dessas pessoas. Portanto, são os municípios que entregarão o cartão. Quem forneceu o cartão foi o governo do estado, uma parceria que fizemos totalmente pro bono com a Prodesp e também com a Microsoft. E esses cartões, então, são encaminhados para o município cadastra essa pessoa. É um cadastro muito simples, não tem nenhuma burocracia, nenhuma complicação, ainda que essa pessoa em situação de rua não tenha o seu documento, isso não é um impeditivo. E essa pessoa, então, de posse desse cartão, pode fazer as 3 refeições de forma gratuita: café, almoço e jantar até o final de julho. Legal, secretária. Outra ação que foi divulgada recentemente é a questão dos alojamentos sociais. Como vai funcionar esse projeto, secretária? Essa é mais uma ação. Vocês sabem que ao longo desses 70 dias de quarentena, nós tivemos no grande plano de proteção social mais de 30 ações e programas novos, observando aí os segmentos da sociedade, as dificuldades que cada segmento está passando decorrente dessa pandemia. E nesse sentido, os centros de abrigamento, de acolhimento, de novo visam a proteger essas pessoas em maior vulnerabilidade. Cada município poderá fazer o centro de abrigamento para pessoas em situação de rua ou para idosos em vulnerabilidade, vai ficar a critério do município, mas nós sabemos que prioritariamente são para pessoas em situação de rua. São leitos, também colchões, jogos de toalha, lençóis, roupas de cama, inclusive máquinas de lavar, micro-ondas, todos os equipamentos para um centro de acolhida, de acolhimento. E os municípios, então, recebem estes kits e também um repasse de recursos para a implantação. Isso depende, claro, da adesão dos municípios e muito em relação à proporção, tamanho da população em situação de rua. E, secretária, pode haver, então, uma integração entre essas ações? Por exemplo, essa ação do Bom Prato, de disponibilizar as refeições gratuitas, tanto quem estiver nessa situação de morar na rua, nessa situação de vulnerabilidade, ela pode tanto ter acesso a essas refeições quanto ao alojamento? Exato. Essa gestão é municipal. O Estado ele entra robustecendo, fortalecendo as estruturas da assistência social, dando todo o suporte, orientação, capacitação, apoio aos municípios, tanto via repasses financeiros quanto suporte técnico e também na geração desses novos programas, na implantação de novos programas, que foi o que fizemos muito intensamente durante essa pandemia. Mas, sem dúvida, respondendo à sua pergunta, a gestão é municipal. Agora, secretária, outro programa que foi recentemente anunciado, é um programa bem interessante, é o programa Empresário Solidário. Como funciona esse programa? O programa Empresário Solidário, eu não estou familiarizada, não é da Secretaria de Desenvolvimento Social. É da Patrícia Ellen, em Desenvolvimento Econômico. Desculpe mesmo o erro. Mas o que posso responder em relação à sua pergunta é que nesse momento de pandemia, uma coisa muito original tem acontecido aqui no governo do estado, que é esse trabalho intersecretarial. Portanto, todas as ações buscam fazer toda a proteção, não só do cidadão, como também do pequeno e médio empresário e também todos os aspectos da saúde. Então, todas as pastas trabalhando
conjuntamente nos comitês de contingência. Eu não estou muito familiarizada com este programa, mas o que eu posso te dizer é que, com certeza, é mais um programa de uma grande frente de proteção econômica, social e de saúde que o governo tem trabalhado. Secretária, e a distribuição das cestas básicas pelo Estado, como está esse contingente? Pois é, o programa chama-se Alimento Solidário, um programa que o governador João Dória pessoalmente liderou e junto com empresários também na captação de recursos para que o empresariado estivesse junto com o governo do estado nesse investimento social. 1.100.000 caixas de alimento que não são cestas básicas, essas caixas possuem todos os itens de uma cesta básica, mas também possuem um teor proteico muito alto. Então, carnes, peixes, leite, grãos, uma cesta robusta que visa não só nutrir 4 pessoas por um mês, mas também como aumentar suas defesas frente ao coronavírus. Uma caixa de alimentos que foi especialmente desenvolvida por uma equipe de nutricionistas de um hospital aqui da capital, o Hospital Albert Einstein, junto com a Secretaria da Saúde, justamente com esse objetivo de fortalecer e aumentar as defesas, que foi muito bem aceita, que tem sido muito bem aceita nos municípios. Estamos distribuindo nas regiões metropolitanas do estado, justamente por serem as principais regiões de vetor de disseminação do coronavírus neste primeiro momento, né, nesta primeira fase. E os depoimentos são muito emocionantes das pessoas que recebem e que veem uma qualidade muito grande nesse programa grande, robusto. Um pequeno probleminha de áudio com a secretária Célia Parnes, Desenvolvimento Social. A gente agradece desde já a participação da secretária conosco no Jornal da Rede Alesp de hoje, desta quarta-feira, né, Carol? É importante aí as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, como o restaurante Bom Prato e também a questão aí das cestas básicas, o alojamento solidário, né? Eu falava também do empresário solidário, que é um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde vários empresários aí têm feito a contribuição. Quer dizer, essas ações sociais são muito importantes aí para o andamento da população que passa por essa crise, né, Carol? Exatamente, Guga. A secretária estava falando com a gente sobre o alimento solidário e então voltamos e restabelecemos o contato com ela, secretária. Secretária, desculpe um pequeno problema aí na conexão. Secretária, a senhora explicava aí, né, realmente da cesta básica, né, dos projetos aí de entrega de cesta básica no estado de São Paulo. Exato. Estava contando um pouco do programa Alimento Solidário, que é como chama este programa de distribuição de 1.100.000 caixas de alimentos. Eu não sei em que momento a conexão caiu, mas contando um pouco para a audiência da TV Alesp, o quanto essas caixas de alimento têm sido bem aceitas pela população. Os depoimentos são muito emocionantes, porque é uma caixa que possui todos os itens de uma cesta básica, mas além disso, muita proteína, carne, leite, grãos, sardinha. Então as pessoas percebem que é uma caixa de alimento que vai dar defesas, que vai aumentar as defesas contra o coronavírus e conseguir manter essa família em isolamento por um tempo necessário até que nós possamos aí relaxar as medidas de isolamento. E voltando à sua pergunta, eu entendi agora a sua pergunta sobre o empresário solidário. É o Grupo Empresarial Solidário. Agora eu fiz a conexão na minha cabeça quando o nosso sinal caiu. O Grupo Empresarial Solidário é um grupo de mais de 350 empresários, a pedido do governador João Dória, que tem feito reuniões virtuais com ele todas as semanas, agora a cada 15 dias, justamente voltados a doar, a contribuir e a convergir com os programas do governo do estado. Portanto, esses empresários solidários têm doado para o governo do estado itens,
serviços e também recursos financeiros. Todos muito envolvidos, cada um dentro da sua possibilidade, da esfera da sua empresa, e todo o processo sendo permanentemente auditado por uma das maiores empresas de auditoria do Brasil e do mundo, que é a PwC, que acompanha desde o momento que este empresário faz o seu anúncio da sua doação nesses calls, nesses encontros com o governador, até a compra dos bens, se for no caso de recursos financeiros, via os editais de licitação e até a entrega ao beneficiário final, checando listas de entregas e checando listas de beneficiários. Eu acho que era isso que você se referia quando me perguntou do Grupo Empresarial Solidário e realmente esse grupo tem feito toda a diferença, tem sido extremamente contributivo também com insumos, com informações para a elaboração do Plano São Paulo, que é o nosso plano de retomada econômica faseada e cujos empresários contribuíram muito intensamente e agregando a cada uma das associações de classe, cada uma do grupo de empresários contribuíram com essas informações para a construção do Plano São Paulo. Secretária, eu gostaria também, né, a senhora está numa área muito sensível da população, que é o desenvolvimento social, que a senhora aproveitasse, né, este canal para deixar uma mensagem para a população que está, né, necessitando dos restaurantes Bom Prato, como de cestas básicas no momento tão difícil, alojamento, todos os programas, né, que a senhora aí tem trabalhado junto com o governador João Dória, toda a equipe de secretários aí para viabilizar, né, o menor impacto para a população num momento como esse, né? Uma mensagem de solidariedade entre todos e de muita atenção que estamos tendo com cada um dos segmentos da sociedade, pessoas em situação de rua, idosos em abrigamento, mulheres vítimas de violência, crianças que estão com as suas aulas suspensas, favelas e comunidades, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas. Não existe nenhum segmento da sociedade que não esteja sendo observado, analisado pelos nossos técnicos e programas sendo criados para minimizar o impacto dessa pandemia. Uma secretaria exclusivamente voltada a pessoas de baixa renda, a população de baixa renda, as pessoas mais vulneráveis do nosso estado e que tem trabalhado com muita intensidade, com muito interesse em todas as ações, tanto que em 70 dias de isolamento, colocamos já 30 programas e ações nas coletivas do governador João Dória como anúncios de programas já efetivados e implantados, rapidamente, com velocidade, porque sabemos que essa pandemia demanda mesmo velocidade, os cenários mudam rapidamente e a população mais vulnerável, mais frágil do nosso estado é que está mais suscetível e que precisa dessas ações. Então, uma sensibilidade muito grande do governo, do governador, frente a cada uma dessas ações. E também aproveito para agradecer também a participação interessada, empenhada, dos deputados da Assembleia Legislativa, que sempre procuram apoiar a Secretaria de Desenvolvimento Social com suas redes, com seus contatos, com as organizações sociais que têm como relacionamento. Nós sabemos que as organizações sociais estão na ponta desse trabalho social. Então, um agradecimento profundo aos deputados que têm essa veia, esse carinho pelo social e também aos assessores parlamentares que têm feito toda a ligação com a assessoria parlamentar na nossa secretaria também. Secretária Célia Parnes, quero agradecer muito a tua atenção nesta quarta-feira, essa participação no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, secretária. Eu é que agradeço mais uma oportunidade de contar aqui o que temos feito em conjunto com a Assembleia também para todo o governo do estado. Muito obrigado. Esta foi a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, que trouxe aí, né, as novidades, os anúncios do governo do estado, né, Carol? Um destaque aí para o restaurante Bom Prato, gratuito por um período, né, em tempos aí para a população em situação de rua, né, em tempos de pandemia. Exatamente, Guga. É muito importante todas essas ações, porque, como a gente disse, o isolamento social é o mais importante, mais eficaz nesse momento.
Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social dando as possíveis condições para que as pessoas façam isolamento social, com alimento, para quem não está com renda neste momento, para quem não pode trabalhar nesse momento, ter o alimento e ter as condições para cumprir esse isolamento social de forma de garantir esse isolamento social para toda a população, né? Carol, são 11 horas e 22 minutos da manhã desta quarta-feira. Logo mais, ao 12h30, tem a coletiva do governador João Dória. Você acompanha ao vivo conosco mais notícias aí da pandemia do coronavírus e mais anúncios do governo do estado. A pandemia do coronavírus afetou diretamente a venda de veículos no país. Uma queda de 74,7% no mês de maio em relação ao mesmo período de 2019. Foi o pior resultado em 28 anos. Já o licenciamento de automóveis, caminhões e ônibus chegou a 62 mil unidades, dados do mercado que regulamenta o setor. Mesmo com a baixa das vendas, as montadoras estão retomando as atividades. A Volkswagen voltou a operar integralmente em um turno na fábrica de São Bernardo do Campo, com 2.600 trabalhadores. E até o fim deste mês, outras fábricas devem voltar ao trabalho em vários estados brasileiros. Tá certo, né, Carol? Mais informações e agora no Jornal da Rede Alesp tem mais entrevistas aqui na nossa programação, né? Agora a gente fala com o Daniel Guimarães, que é o nosso entrevistado nesse momento aqui na Rede Alesp. Daniel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Você que é assessor de comunicação da LBV, a Legião da Boa Vontade. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho da ONG nesses tempos aí de coronavírus, desta pandemia. Daniel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo ótimo, nós da Legião da Boa Vontade, que agradecemos o convite de estar com vocês aqui hoje, participando desse programa e falando sobre o trabalho da LBV, que já entregou até esse momento mais de 260 toneladas de alimentos e kits de limpeza para famílias em vulnerabilidade social do Brasil inteiro, quase 60 toneladas só aqui no estado de São Paulo, graças ao apoio do povo. Então é muito importante a gente poder falar no momento de tanta gravidade para a população paulistana, brasileira, a respeito desse trabalho solidário também que está contribuindo para amparar as famílias que mais precisam num dos momentos mais desafiadores da nossa história. Sem dúvida nenhuma, Daniel, e eu gostaria de saber, né, você falou em doação de alimentos, quais outras ações vocês têm feito nessa fase tão difícil? Olha, a Legião da Boa Vontade, ela tem 82 unidades no Brasil, elas se distribuem entre escolas, centros comunitários de assistência social e também abrigos para idosos, instituições de longa permanência onde eles residem, e aí cada uma dessas frentes está atuando de uma forma. Com relação aos abrigos para idosos, por exemplo, como nós estamos com um público de risco na vulnerabilidade social e também a pandemia especificamente, uma série de cuidados foram adotados para poder garantir, então, que essas pessoas da terceira idade possam ter ali toda a proteção no cuidado com elas, todos os profissionais devidamente orientados para que consigam prestar assistência de que eles precisavam. Com relação às escolas da Legião da Boa Vontade, e aqui em São Paulo temos um conjunto educacional formado por uma super creche, uma escola de educação básica que contempla todo o ensino básico e também por uma escola de educação profissional. As aulas estão agora ocorrendo de forma à distância, de forma remota, e aí há todo um trabalho da LBV por trabalhar com famílias em risco social, de garantir os recursos necessários para que essas famílias que não têm acesso à internet muitas vezes ou têm um acesso precário possam continuar acompanhando as aulas e todos os alunos com igualdade possam continuar exercendo o seu direito à educação. Já os centros comunitários de assistência social da LBV, a grande maioria das unidades, mais de 70, tem esse formato, eles estão abertos com todas as medidas de distanciamento social, todos os cuidados, a nossa equipe devidamente
protegida, porque ali eles recebem a demanda espontânea da população que vem em busca de ajuda. Esses centros comunitários não estão desenvolvendo as suas atividades presenciais, mas eles estão acolhendo essas demandas da população e, principalmente, as famílias que os centros comunitários da LBV já atendem, elas já estão cadastradas ali nos seus sistemas, elas estão recebendo mensalmente cestas de alimentos e também kits de limpeza para poder auxiliar elas que moram muitas vezes em comunidades com pouquíssimos recursos, a tanto ter os cuidados ali com a alimentação dos seus membros, como também da própria limpeza dos ambientes, tornando-se assim mais seguras, mais protegidas com relação a esse risco à saúde representado pela pandemia do novo coronavírus. Essas cestas são, às vezes, retiradas na própria unidade, às vezes a própria equipe do centro comunitário da LBV se organiza também para poder levar na casa daquelas famílias mais vulneráveis, com membros idosos, que não têm condições de conseguir se deslocar. E, além disso, a Legião da Boa Vontade também, ela atua por meio do seu programa de assessoramento, a Rede Sociedade Solidária da LBV, ela faz com que as doações que chegam à instituição possam também ser direcionadas a outras entidades que atuam diretamente na base. Então, por exemplo, associações comunitárias, associações de bairro, que representam a população que mora em favelas, em comunidades. Essas entidades são acompanhadas ao longo do ano por esse programa da LBV, que capacita esses líderes, esses gestores de entidades muito pequenas, sem recursos, para que eles possam se aprimorar na gestão. É um trabalho de fortalecimento dessas organizações e que, nesse momento, também acabam recebendo doações da Legião da Boa Vontade para que possam também garantir as populações do seu entorno, desses bairros periféricos, que possam receber também as doações. Essas parcerias dos centros comunitários da LBV, então, não se restringem só a essas entidades, mas beneficiam diretamente também a população de rua. Há pouco acompanhava a entrevista com a secretária estadual de Desenvolvimento Social, destacando ser esse um dos públicos prioritários para a secretaria na capital paulista. A Legião da Boa Vontade está localizada aqui no centro, próximo da região conhecida como Cracolândia. E ali a LBV, numa parceria com a InfoRedes, está disponibilizando também alimentação pronta para consumo imediato, lanches, para poder acudir a essa população de rua bastante numerosa no centro de São Paulo, em especial nessa região, porque com a diminuição das atividades econômicas, naturalmente essas pessoas estão enfrentando uma vulnerabilidade ainda maior. Então, ao garantir esses alimentos para pronto consumo para essa população, a LBV contribui também para amenizar o sofrimento dessas famílias, não só com a InfoRedes, mas também com um complexo que nós temos aqui ao lado, conhecido como Boracéia, que reúne várias organizações sociais que, em parceria com a prefeitura, atuam também junto à população em situação de rua, já uma parceria de longa data da Legião da Boa Vontade. Então, a instituição está mobilizando todos os seus esforços para poder garantir essa ação imediata no socorro às necessidades emergenciais da população e, paralelamente, vem se organizando também para a retomada das atividades quando for possível, com todos os cuidados de distanciamento social necessários, todos os equipamentos necessários à saúde das pessoas atendidas pela LBV, dos usuários dos seus programas e serviços e da sua equipe também de colaboradores internos, de voluntários. Então, a LBV atua nessas duas frentes, na ação imediata que não cessa e também se preparando para, quando possível, a retomada das atividades presenciais, conseguir ampliar ainda mais o seu trabalho, num momento difícil, inclusive. A instituição depende de doações, toda a economia, todas as organizações sendo afetadas, mas também se organizando, porque já podemos perceber os sinais já estão aí da grande agravamento da questão social do nosso país, o aumento da pobreza com as pessoas que dependem de trabalhos informais, que estão em situação precária, inseridos no mundo do trabalho. Esses trabalhadores estão sofrendo, existem uma série de políticas públicas, de medidas tomadas para socorrê-los, mas todo esforço ele é necessário nesse momento para garantir que essas famílias que vão ser ainda mais prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus não fiquem desassistidas. Nesse sentido, a LBV compreende o seu papel, o seu desafio de conseguir ampliar o seu trabalho e socorrer as pessoas que mais precisam nesse momento que é o mais grave vivido por gerações.
Daniel, muito legal esse trabalho que vocês estão realizando, né? É uma esfera muito ampla, né? Em diversos setores. Você falou da questão da distribuição de cesta básica, de kits de higiene e também disponibilidade de materiais para outras ONGs. E você falou rapidamente sobre a questão educacional. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso para a população. Vocês têm algum centro aberto a isso, para as crianças que não têm acesso à internet, para poder realizar essas atividades que estão sendo passadas pela rede de ensino virtualmente, é isso? Aqui em São Paulo, a Legião da Boa Vontade ela possui uma escola filantrópica, mantida por recursos de doações das pessoas, um conjunto educacional bem amplo. Ele fica localizado na Avenida Rude, número 700, e ali a Legião da Boa Vontade, ela atende mesmo a grande maioria absoluta das famílias ali, que gratuitamente dispõe de acesso a uma escola em período integral para que elas possam exercer o seu direito à educação. Particularmente eu mesmo sou ex-aluno dessa escola, eu entrei lá na década de 80, fiz toda a minha formação, toda a minha educação básica na escola da LBV em São Paulo, depois eu fui fazer a graduação, e hoje atuo profissionalmente na instituição. Mas essa escola, então, que atende prioritariamente crianças de famílias em comunidades de risco social, moradoras aqui do centro de São Paulo, então, desde pessoas e famílias que habitam nas comunidades aqui do entorno, a comunidade do Parque do Gato, a comunidade do Moinho, várias famílias também que residem em cortiços e ocupações bastante comuns aqui no centro de São Paulo. Então, são essas famílias em risco social, que são público prioritário do conjunto educacional da LBV no centro de São Paulo e que estão agora, junto com toda a equipe de docentes, né, junto com toda a equipe educacional, se adaptando a essa nova realidade do ensino à distância, como tem ocorrido, aliás, com o sistema educacional de todo o país, né, de todos rapidamente se organizarem para poder garantir, então, que essas famílias possam exercer esse direito à educação. Então, essas famílias que a LBV atende na sua própria escola e rede de escolas, eu me refiro aqui à escola em São Paulo, mas tem também em Belém do Pará, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro, em Brasília, no Distrito Federal. Essas escolas todas, por atenderem famílias em situação de vulnerabilidade social, no momento em que deixam de ter as atividades presenciais, tem um impacto também na alimentação dessas crianças. Muitas delas dependem das refeições servidas na LBV para garantir que seja, então, a sua necessidade básica atendida. Nesse sentido, a LBV, então, se organizou prontamente para fazer com que as famílias que deixaram, então, de ter seus filhos nas atividades presenciais, por conta dessas mudanças legais, pudessem receber essa cesta de alimentos e, assim, conseguir garantir, então, que essa necessidade seja suprida. Paralelamente, hoje em dia, por conta das atividades à distância, muitas famílias não dispõem, então, desse acesso à internet adequado para conseguir assistir e acompanhar as atividades que continuam sendo realizadas pelos educadores à distância. Nesse sentido, a LBV se organizou também com a doação de voluntários, também de colaboradores, de pessoas como vocês que estão assistindo agora a TV Alesp e que colaboram para esse trabalho, para garantir que algumas famílias que têm um acesso mais precário ou não têm acesso à internet possam também dispor desse acesso para que todos os estudantes, sem exceções, possam, então, continuar usufruindo desse direito ao ensino. Isso eu me refiro especialmente à realidade das escolas. Com relação aos centros comunitários de assistência social da LBV, a gente tem vários aqui no estado de São Paulo, né, distribuídos por todo o estado, desde Presidente Prudente a Santos. A LBV tem um programa, tem uma atuação, um serviço que colabora para que crianças que estudam em apenas meio período possam, então, no período em que elas não estão estudando, estarem num ambiente seguro, protegidos, dentro das instalações da Legião da Boa Vontade, participando de ações ali com educadores sociais, sendo empoderadas, aprendendo a desenvolver aspectos de cidadania, os seus valores também, os valores de espiritualidade ecumênica, que são uma marca do trabalho da Legião da Boa Vontade, e essas famílias que desenvolvem atividades presenciais, nesse momento, não estão podendo ter essas atividades presenciais, então, naturalmente, há, quando possível, aquele atendimento à distância. Entretanto, elas também estão recebendo essas cestas de alimentos para poder fazer com que essa necessidade da alimentação dessa família seja suprida, seja garantida no momento em que elas mais precisam. As pessoas que
gostariam de receber esse atendimento da Legião da Boa Vontade. A instituição, inclusive, alerta que ela não está fazendo cadastros online sobre esse assunto. São as famílias já cadastradas, já acompanhadas pelos centros comunitários de assistência social da LBV e também por organizações parceiras, por organizações que a LBV, então, atua em rede, atua de forma conjunta com elas, e existe aquela demanda espontânea das pessoas que procuram os próprios centros comunitários da LBV, como aqui no centro da cidade de São Paulo, ou também em outras cidades do nosso estado, que também procuram esse atendimento da LBV, ou são indicadas pelo próprio Centro de Referência da Assistência Social. Essas famílias, então, elas são cadastradas e ali, de acordo com a avaliação da equipe técnica e de acordo com as próprias questões sociais aí de cada município, vão também se incorporando a esse atendimento da Legião da Boa Vontade. Hoje, o nosso público é garantir que aquelas famílias que já são acompanhadas pela instituição, e são muito numerosas, né? São mais de 40 mil famílias que já estão recebendo esse amparo em todo o Brasil, da Legião da Boa Vontade, nesse momento emergencial, possam continuar garantindo a sua necessidade básica alimentar suprida. E, Daniel, alguma perspectiva pós-pandemia? No caso, você disse que no momento vocês não estão fazendo o cadastro, né? Estão realizando essas ações apenas com quem já está cadastrado na LBV. Mas há uma expectativa para pós-pandemia vocês conseguirem acolher mais pessoas? Isso no Brasil, né? Você disse que são 40 mil atendidos nesse momento. Claro, então, inclusive, vou até retomar um ponto que talvez eu não tenha deixado muito claro. Na verdade, sim, a LBV continua atendendo novas pessoas, aquelas que procuram os centros comunitários de assistência social e são, então, atendidas pela nossa equipe, que é um serviço essencial, a assistência social. Então, os nossos assistentes sociais permanecem dentro das unidades da LBV, na maioria delas, aí observando, claro, as questões de cada município e atendem essas pessoas, cadastram, levantam as necessidades daquela família e apontam ali quais os encaminhamentos necessários para cada família. Então, isso continua ocorrendo. Aqui eu me referi especialmente a algumas campanhas, às vezes, que são feitas por WhatsApp, que não só a LBV, outras organizações também foram vítimas disso, para captar dados das pessoas. Então, a pessoa recebe um WhatsApp, assim, cadastre-se aqui para receber a doação. E aí, esse tipo de ação a LBV não faz, mas dentro dos seus centros comunitários, a Legião da Boa Vontade continua recebendo a população e atendendo as pessoas que precisam nas suas necessidades, mediante esse acompanhamento realizado pela nossa equipe de profissionais do serviço social, equipe multidisciplinar, que vai garantir, então, que a ajuda prestada por você que está nos acompanhando, que é um colaborador, que é uma colaboradora da Legião da Boa Vontade, possa, de fato, chegar àqueles que mais precisam e atendê-los em suas necessidades. Então, a LBV prossegue com essa atuação, inclusive recebendo demandas novas apresentadas pela população. Ela está, nesse momento, se organizando para atender de forma imediata a necessidade das pessoas que mais precisam, tanto aquelas que já participam dos programas socioassistenciais da LBV, como aquelas que são acompanhadas por organizações parceiras, que a Legião da Boa Vontade apoia, doando alimentos, doando kits de limpeza, para que essas entidades também possam fazer chegar na ponta, chegar a quem mais precisa, aquele atendimento emergencial de que essas pessoas precisam. No que diz respeito perfeito, Daniel. à retomada do trabalho... Pois não. Não, imagina, eu queria agradecer essa correção, né? Então, na verdade, vocês seguem fazendo esse cadastro, mas é só relembrando que de forma presencial nas sedes, né? Não tem essa questão de pedir documentação por WhatsApp, então, para as pessoas ficarem atentas a isso, né? Exatamente. E você perguntava também sobre como é que fica essa perspectiva do trabalho pós-pandemia. A perspectiva do trabalho da Legião da Boa Vontade, atendendo às diretrizes do diretor-presidente da instituição, José de Paiva Neto, que, inclusive, em outros momentos desafiadores para o Brasil, a LBV já atuou também de forma decisiva. A instituição completa, em 2020, completou no último dia 1º de janeiro, 70 anos. Então, são muitas décadas e muitas crises vivenciadas pelo país, muitas situações desafiadoras. A instituição tem uma expertise já, inclusive, na atuação em calamidades, em situações de tragédias aqui em São Paulo e no Brasil. Então, a LBV se organiza para poder conseguir fazer com que essas doações feitas por pessoas de boa vontade possam ser ali direcionadas e executadas da melhor maneira possível para quem mais precisa. Então, a perspectiva da Legião da Boa Vontade é, nesse momento,
continuar prestando esse atendimento emergencial às famílias que mais precisam e conforme a gente for retomando as atividades presenciais, aí em observação às normas, aos decretos de cada município, de cada estado em que a LBV está, sem dúvida alguma, intensificar esse trabalho tão necessário, já que os dados apontam que não só no Brasil, mas no mundo, após esse período do distanciamento social, da pandemia, vem também aí uma grave crise econômica. Estamos a postos, então, para poder socorrer a população nesse momento em que as pessoas mais precisam disso. Naturalmente que para fazer esse trabalho, a LBV conta muito com você que está nos assistindo agora, depende dessa ajuda, dessa doação do povo, para que a gente possa ter as condições necessárias para poder fazer com que esse trabalho não cesse, para que ele possa ser mais e mais realizado em prol daqueles que mais precisam. Eu, inclusive, gostaria de deixar o site lbv.org, e indicar também os perfis nas redes sociais, os canais da LBV, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só você procurar LBV Brasil em todas essas redes sociais, que você pode seguir as ações da Legião da Boa Vontade, acompanhar a prestação de contas em tempo real de todo o trabalho feito pela LBV e conhecer também as formas de colaborar. Você que não pode, nesse momento, sair de casa, mas você pode colaborar fazendo uma doação à distância, por exemplo, para ajudar a manter e ampliar esse trabalho que permanece ativo, socorrendo as pessoas que mais necessitam. Daniel, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, trazendo aí, mostrando o trabalho da Legião da Boa Vontade. Um grande abraço. Obrigada, Daniel. Nós que agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade aí pelo espaço, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Reforço mais uma vez o site da instituição www.lbv.org, para que você que está nos acompanhando possa saber mais e colaborar também com a realização e ampliação desse trabalho. E parabéns a vocês aí da TV Alesp por continuar colocando em pauta esse que é um tema tão prioritário, tão urgente, que todos nós estejamos atentos e cumprindo também com as nossas responsabilidades cidadãs e solidárias para juntos enfrentarmos e vencermos as consequências econômicas, sociais e de saúde dessa pandemia. Falamos aí de ações sociais no Jornal da Rede Alesp, mostramos o trabalho aí da Legião da Boa Vontade em tempos de pandemia. Vamos seguindo, né, Carol? O Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Temos mais entrevistados, mais notícias aqui e vamos falar agora do projeto Respira Brasil. Eu converso agora com Gustavo Penacchione, que é gerente de marketing e relacionamento e porta-voz desta campanha. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo, muito bom dia, Guga, bom dia, Carol. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês hoje. Gustavo, conta um pouquinho para o telespectador que nos acompanha aí por toda a Rede Alesp, o que é o projeto Respira Brasil e como ele funciona. O projeto Respira Brasil é uma iniciativa, né? É um fundo de arrecadação financeira para ajudar as santas casas de misericórdia e hospitais filantrópicos no combate ao Covid-19. Nosso objetivo é investir, através de doações, na estrutura dos hospitais e nos equipamentos conforme a necessidade de cada um deles. Perfeito. E, Gustavo, vocês viram esse momento agora de pandemia como uma oportunidade para ajudar essas instituições, né, as Santas Casas? Vocês já vinham fazendo algum trabalho anteriormente à pandemia ou esse projeto deu início agora? Esse projeto ele se iniciou, né, com a pandemia que alarmou alguns empresários. Na verdade, o projeto é a união de algumas empresas de comunicação, de dados, como Diretrix, MUBA, Webmail. Esses CEOs se uniram, né, de acordo com a necessidade que estava tendo no nosso país, para formar o projeto. Esse projeto surgiu dessa necessidade. Entendi. E, Gustavo, essas colaborações, então, vêm dessas empresas para as instituições? Como é que está funcionando essa arrecadação? Na verdade, essas empresas se uniram, né? São empresas que já se conheciam, já se relacionavam. Elas se uniram para montar essa plataforma, montar esse site, para que a gente consiga arrecadar fundos financeiros. Então, qualquer pessoa consegue ajudar a gente. Se alguma empresa tiver vontade de ajudar a gente, sentir essa necessidade, pode entrar no nosso site e também nas nossas redes sociais. Perfeito. E, Gustavo, quantas instituições esse projeto já ajudou? Você já tem algum cenário, algum parâmetro?
Até o momento, a gente está arrecadando esse valor. Quando tiver um montante mais considerável, a gente já tem o apoio da FERROSP, do sindicato, né, dos hospitais filantrópicos e das casas de misericórdia. A gente pretende ajuntar um montante e depois distribuir. Essa distribuição vai ser feita como? A FERROSP tem um estudo, a gente vai de acordo com as necessidades de cada Santa Casa. Então, vai ter uma linha de prioridade para ajudar cada uma delas. Entendi. Então, vão ser pelas demandas, né? Vocês recebem essas demandas da Santa Casa e aí o valor que vocês arrecadarem vão ser destinados para, no caso, aparelhos ou até mesmo infraestrutura, né? Isso. Na verdade, essa necessidade veio porque a gente entende que as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, são muito importantes nesse momento, porque eles atendem mais de 54% das demandas do SUS em todo o Brasil. E, Gustavo, você disse dessa questão da arrecadação, né? Que vocês estão arrecadando esse valor. Vocês têm alguma meta que vocês pretendem chegar para começar a fazer essa distribuição? Como que vai ser? A meta inicial são 4 milhões, mas a gente pretende passar um pouco isso, né? Para conseguir ajudar a maior quantidade de instituições que a gente conseguir. Que legal, Gustavo, né, Guga? É uma ação muito importante, principalmente beneficiando as Santas Casas, né, que são tão necessitadas de ajuda, né? Aqui na Assembleia Legislativa temos várias ações através de emendas parlamentares que ajudam a Santa Casa. É muito legal a gente conhecer esse projeto Respira Brasil. Então, Gustavo, eu queria que mais uma vez você falasse quem quer ajudar o projeto, como pode fazer. Para ajudar o projeto é muito simples, pode encontrar a gente a partir da nossa plataforma, que é o nosso site, que você encontra a partir de respirabrasil.org ou através das nossas redes sociais, que está como @Projeto Respira Brasil. É muito simples, você pode entrar no nosso site, tem a parte de doação, você pode fazer por boleto, por débito. E também quem não conseguir ajudar financeiramente, que nos ajude compartilhando através das redes sociais, porque ajuda a divulgar melhor o nosso trabalho, né? Qualquer valor é importante, né, Gustavo? Exatamente, qualquer valor é importante nesse momento. A gente, na verdade, está todo mundo na mesma luta, né? Está todo mundo querendo passar por essa pandemia, então qualquer ajuda é muito bem-vinda para o nosso projeto. E em dados efetivos, o que vocês já conseguiram, né, ajudar a Santa Casa desde que começou o projeto, Gustavo? Na verdade, assim, até o momento a gente não distribuiu valor nenhum, porque o valor que a gente conseguiu arrecadar até o momento não é tão grande, então a gente pretende chegar pelo menos até 2 milhões para conseguir ajudar. Claro, se houver uma necessidade muito maior, a gente começa antes, mas a gente depende dessas doações para começar a ajudar as Santas Casas. Até o momento, nosso trabalho tem sido a divulgação, o contato com ele, esse estudo de saber quais são as priorizações dentro de todo o país. Agora, dentro do projeto, a partir do momento que vocês se reunirem a quantia, como será a seleção da Santa Casa? Como fará essa distribuição de recursos? Na verdade, a FERROSP, né, que é quem tem mais ajudado a gente, que são sindicatos que organizam as Santas Casas, já tem um estudo de prioridades, né? Então, a gente vai distribuir por estado e dependendo da maior demanda de cada um deles. Vocês já têm esses dados, né, Guga? É legal saber. É importante até por utilidade pública, prestação de serviço, divulgar esses dados. A gente tem disponível no nosso site. Legal. Então, quem tiver interessado, fazer uma visita no site, é legal você contar pra gente o seu site, então, Gustavo. O site é respirabrasil.org. Se alguém tiver alguma dúvida maior, também consegue contatar a gente através do nosso e-mail ou também pelo WhatsApp. O nosso e-mail é contato@respirabrasil.org e o WhatsApp é 11 de São Paulo, né? 94210-0731. Gustavo, eu quero agradecer a participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. É sempre importante trazer esse tipo de informação, projetos aí em tempos de pandemia, né, para ajudar as pessoas. E no caso de vocês, um projeto tão importante que é de ajuda às Santas Casas do Estado e do Brasil. Muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui e ajudar a gente a divulgar nosso trabalho também, né? Tá certo. Falamos do Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira do projeto Respira Brasil, né, Carol? Que visa ajudar as Santas Casas aí do Brasil, uma iniciativa
muito interessante, que a gente sabe que as Santas Casas, nesse momento, são muito importantes. A gente sabe cidades aí do interior, por exemplo, de São Paulo, que tem como referência só a Santa Casa de Hospital, né? Então essa ajuda é sempre bem-vinda e eu digo, nossos deputados aqui, através de emendas parlamentares, sempre ajudando as Santas Casas, né, Carol? Exatamente, Guga. E retomando aqui, então, os contatos, o site, a plataforma é respirabrasil.org. Também tem o e-mail, né, que é contato@org.br. E o WhatsApp deles, que é o 94210 0731. Então, se você tem interesse em ajudar essa causa, você pode entrar em contato com eles nesses contatos, né, Guga? É o Jornal da Rede Alesp trazendo aí as entidades, né, que estão fazendo a diferença em tempos da pandemia do coronavírus. É muito importante a gente divulgar, né, e que as pessoas possam participar. Poucas previsões são tão ingratas quanto tentar antecipar qual a cotação do dólar. Economistas experientes já foram surpreendidos por movimentos inesperados do mercado cambial. Mesmo assim, a pergunta segue sendo feita. Eu te pergunto, Carol, o dólar vai subir ainda mais ou vai cair? Você sabe? Eu não sei, Guga. Isso fica para os especialistas. Eles estão estudando muito bem esses casos. E uma das referências levadas em conta pelo mercado é o Boletim Focus, que é uma sondagem semanal do Banco Central com as principais instituições financeiras do país. Todo início de semana, o Focus traz a média das projeções dos bancos e esses números ajudam a guiar os investidores e empresários. Bom, pela primeira vez em muitos meses, o Boletim Focus apontou para um dólar ao final de 2020 mais alto do que a cotação anual, Guga. Pois é, a projeção é de o dólar a R$ 5,40 ao final do ano, contra uma cotação de R$ 5,33 no fechamento dessa última sexta-feira. Parece são 7 centavos, mas faz uma diferença, né? Exatamente, brutal. Guga. Muita gente já pergunta, será que o dólar encontrou o seu novo patamar? E as cotações abaixo de R$ 5,00 fazem parte do passado? Será, Guga? Não sei, pelo menos nessa semana o mercado aposta que sim, mas a crise política, a desvalorização da moeda norte-americana nos Estados Unidos e a retomada da economia brasileira pós-pandemia são algumas das muitas variáveis que podem influenciar nessa equação. Vale seguir acompanhando tudo isso. E esse é o Jornal da Rede Alesp. Vamos para um giro de repórteres agora aqui com a gente. Nesse jornal desta quarta-feira, a gente conversa com a repórter Priscila Silvério. Priscila, seja bem-vinda ao Jornal de hoje. Tudo bem? Oi, Guga. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Sempre bem informados durante todo o dia e atualizados. Bom, eu quero falar para vocês que a Sociedade Brasileira de Pediatria desenvolveu um site para o público em geral com informações voltadas à criança e à Covid-19. Olha, nesse site tem algumas respostas de perguntas dos pais, né? Como, por exemplo, qual o risco de uma criança ficar doente com a Covid-19? Por que as crianças são afetadas com menor frequência pela Covid do que os adultos? Quanto tempo demora para que uma criança manifeste os sintomas? E de que maneira, né, esses sintomas vão ser manifestados? E as crianças devem usar máscaras? Então, essas são dúvidas, né, que a gente sempre escuta, principalmente as mães, os pais, são dúvidas que a gente tem e é bacana procurar, então, essas informações em órgãos oficiais. Então, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, é sbp.com.br, sbp.com.br. Lembrando, né, Guga e Carol, que as informações, a gente sempre tem que buscar em órgãos oficiais. Outro dia a gente estava falando, né, Guga, sobre fake news, e tem muita notícia falsa rolando por aí. A ideia mesmo é sempre ter notícias oficiais.
Eu não sei se eu tenho mais tempo. Se eu tiver, eu tenho mais uma informação. Tem prioridade, Priscila, na informação sempre, pois não? Então, tá bom. Olha, saiu hoje um relatório fornecido pelo IBGE falando sobre a queda, então, da produção industrial, e que foi o recorde, né, para o mês de abril em comparação ao ano passado. Olha, essa queda esse recuo foi de 18,8% em comparação a abril do mês passado, e foi o pior, abril do ano passado, e foi o pior índice em 18 anos. Então, uma retração muito expressiva. Olha, no campo, então, ali no setor de veículos, essa queda foi de 88,5%. Isso na produção industrial, né? Produtos têxteis, né, que são os tecidos, 38,6%. Máquinas e equipamentos, a queda foi de 30,8%. E a gente sabe que o setor industrial é o que acaba movendo a economia do país, a economia, então, dos estados. E quando essa indústria ela caminha bem, o estado vive, né, o país está em crescimento, a economia está em crescimento. Caso contrário, a gente tem uma queda. Houve, assim, alguns setores tiveram pequenos aumentos, né? Produtos de limpeza, um aumento de 1,3%. Alimentos, 3,3%. Produtos farmacêuticos, daí puxado, então, do álcool em gel, do álcool 70%, um aumento de 6,6%. Eu estava escutando alguns especialistas, eles disseram que esse é o pior cenário que a gente pode chegar aqui no país. Que não ele até usou a expressão, né, um especialista, de que é o fim do poço, né, o fundo do poço, e que não dá para piorar. Então, a expectativa é que, nesse momento, então, o Brasil comece a se reerguer e reaquecer, que não dá para piorar. E o bom que a gente pode pensar nesse cenário é que há uma expectativa, então, de aumento do setor da indústria, né, que é tão importante para a economia do país. Com certeza, né, Pri? Mas é importante também a gente dialogar aqui que a indústria foi um dos poucos setores, né, que não parou durante a pandemia, né? Ela foi declarada, em sua maioria, como serviço essencial, né? Exatamente, né? Nesse período de pandemia, a indústria ela continuou, pelo menos vários setores, né, continuaram. A gente vê que, por mais que a indústria têxtil tenha tido assim, essa queda tão elevada, foram confeccionadas muitas máscaras, muitos aventais. Então, também foi utilizado esse setor para esse momento de pandemia. Ainda assim, houve a queda. Né? Por exemplo, carros, queda de quase 90%. Mas é um período que realmente as pessoas estão segurando as contas, né? Tá difícil alguém parar para pensar em comprar um carro. Porém, daqui a algum tempo, pelo menos é o que eu acredito, quando as coisas retomarem, quando a economia retomar, esses veículos eles vão precisar ser escoados, né? Então, a gente acredita que o preço vai ser melhor, as condições de pagamento também, e a vida vai seguir, né, Guga? A gente espera isso quanto antes, que a vida volte a um normal favorável. Não o normal que nós tínhamos, mas um normal favorável e melhor. Sem dúvida nenhuma, né, Priscila? O que a gente espera é isso, que cada dia mais a gente possa retomar a vida normal, né? E que esse medo que todos nós passamos, né? Esse risco que nós enfrentamos no Brasil e no mundo, aos poucos vá se atenuando, né, Priscila? Exatamente. O que a gente precisa entender é que nós temos as notícias e o que é realmente verdade, temos o que os órgãos oficiais, as instituições, sociedades apresentam para nós como índices, né, como dados, como verdades dentro de uma conta, né, uma matemática. Mas nós precisamos entender também que nós temos a nossa
fé, a nossa crença, olhar também pelo lado positivo e acreditar que tudo isso que a gente está vendo hoje como verdade e concreto pode se distanciar de nós com o passar do tempo, porque as coisas vão melhorar. Se nós tivermos pensamentos negativos, ruins, olhando só para esses números, como o número é muito duro, né? O número é inflexível, é concreto, mas a gente tem outras ferramentas para poder até mover as coisas para que a situação atual mude. Então, muita coisa começa aqui também, né, Guga? Priscila, um negócio que eu falo sempre é que o número ele não tem sentimento, né? O número ele é totalmente, né, reto, não tem jeito, né? E às vezes você precisa botar um pouco de sentimento na análise, né? Exatamente, porque senão a gente também, principalmente nós, lidamos muito com notícias, números, índices. Quando a gente olha, então, por exemplo, uma queda na indústria tão expressiva, o recorde em 18 anos, é algo muito pesado, né? Você fica, poxa, a gente já passou por tantas outras crises no nosso país, e agora, né, há 18 anos, é a pior que a gente tem né, no setor da indústria, porém, todas elas nós recuperamos, né? Inclusive, essa queda, ela é registrada, ela tem esse alto índice aí de queda, que ficou em 18,8%, até porque de abril do ano passado para abril desse ano, o Brasil, a indústria tinha começado a subir, tinha começado a melhorar ali na curva de crescimento. Veio a crise e ela despencou. Mas então essa queda de 18,8% é porque a gente estava numa melhora de abril do ano passado para esse mês de abril, agora de 2020. Então, vamos acreditar que daqui a pouquinho a gente vai começar de novo uma curva ascendente. Priscila, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade, aí você volta aí durante a semana e também na programação da Rede Alesp, né, Pri? Valeu. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço, um bom dia para vocês, ótimo jornal, tenho acompanhado, tá? Recheado de informações atualizadas e parabéns pelo trabalho de vocês. Amanhã eu tô aí, amanhã eu tô na bancada, eu e a Melissa, apresentando então e informando toda a população do estado de São Paulo. Tchau, tchau, gente. Valeu, Priscila Silvério, trazendo aí as suas informações nesta quarta-feira. Esse é o Jornal da Rede Alesp ao vivo. São 12 horas e 3 minutos. Logo mais, daqui a 27 minutos, começa lá direto do Palácio dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo, a coletiva do governador João Dória. Em meio aos avanços das investigações da Polícia Federal no inquérito das fake news, que tem mirado empresários e parlamentares por disseminação de informações falsas na internet, o Congresso Nacional analisou nesta semana um projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que já é apelidada aí, chamada Lei das Fake News. E a proposta tem entre os autores a deputada federal Tabata Amaral, do PDT São Paulo, e determina que as plataformas de redes sociais precisam prover relatórios transparentes e exigir que as ações com bottom sejam informadas ou destacar correções de verificações. Um dos pontos que os próprios usuários sejam notificados por conteúdo falso para que corrijam a informação. O relator do projeto será o deputado Ângelo Coronel, do PSB da Bahia, que também é presidente da CPI mista das fake news. O projeto de lei não determina a retirada do conteúdo do ar e tenta evitar acusações de censura. Os críticos da proposta ainda assim dizem que pode haver cerceamento à liberdade de expressão.
Ainda no Congresso, o plenário da Câmara pode votar nesta semana um projeto de lei que suspende os pagamentos de dívidas que os clubes de futebol têm com a União, enquanto o país estiver em período de calamidade pública ligada à pandemia da Covid-19. As pendências chegam a 5,3 bilhões de reais, de acordo com dados do governo revelados em fevereiro ao jornal Valor Econômico, via Lei de Acesso à Informação, a maior parte ligada a dívidas tributárias e trabalhistas. Assim como outros setores da economia, o esportivo sofre com distanciamento social, que no caso do futebol reflete na interrupção de campeonatos e na consequente perda de receita com bilheteria e ações de patrocínio. E a incerteza no Brasil e na Europa, a Alemanha já retornou os jogos sem torcida e o Reino Unido deve fazer o mesmo nas próximas 2 semanas. Realmente, né? O mercado do futebol que esquenta também o desenvolvimento econômico no Brasil, né? Tem essa cobrança de volta, mas eu acho que na hora apropriada, né, as autoridades, junto com os clubes e as federações, vão chegar a um denominador comum. A gente espera, né, Carol? Exatamente, Guga. A gente espera que não só o setor esportivo, mas da indústria, como a Priscila falou, tenha essa retomada importante após a pandemia. Isso aí, estamos no Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira. Informação, prestação de serviço e notícias do Parlamento Paulista. Você acompanha aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira. Eu e a Carolina Franca aqui trazendo as informações para você dentro desse jornal. No ano passado, o Brasil foi responsável por 1/3 da devastação de florestas virgens do mundo, segundo o relatório divulgado pela Global Forest Watch, organização que mantém uma plataforma online de monitoramento de florestas. Para especialistas, além dos riscos para o planeta, isso destrói ainda mais a já combalida imagem do país no exterior, sobretudo no que tange às políticas ambientais. E de janeiro a dezembro de 2019, o Brasil perdeu cerca de 1,3 milhões de hectares, 13.610 quilômetros quadrados de floresta tropical virgem, 1/3 que foi perdido em todo o planeta. A área é maior do que a cidade de Sydney, na Austrália, que tem 12.144 quilômetros quadrados. O relatório apontou que o mundo perdeu 3,8 milhões de hectares de florestas primárias tropicais. E os especialistas explicam que são consideradas florestas virgens as não afetadas pela ação humana e por isso têm mais diversidade de espécies, armazenam mais carbono e são essenciais no combate da mudança climática. E no Brasil, 95% da perda ocorreu na Amazônia, revelou a organização, que usou dados da NASA, do Google e do Serviço Geológico dos Estados Unidos em monitoramento por satélite, feito pela Universidade de Maryland. E as principais ações são queimadas e desmatamentos. Em segundo e terceiro lugares, a República Democrática do Congo e a Indonésia tiveram reduções de 475,2 mil hectares e 323.600 hectares, respectivamente. Por conta de incêndios que ocorreram em agosto de 2019 em áreas de alta biodiversidade, a Bolívia está em 4º lugar na lista, com uma perda de 290,4 mil hectares. É muita coisa para o nosso meio ambiente, né, Guga? Exatamente, e agora, né, nós temos entrevista no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Sinara Bastos, supervisora de carreiras. Ela nos fala sobre a especialização no momento de pandemia do coronavírus. Sinara, seja muito bem-vinda à Rede Alesp, tudo bem? Olá, pessoal, tudo ótimo e vocês? Estamos bem. Sinara, para iniciar a nossa entrevista aqui, a gente gostaria de saber por que é importante investir em especialização nesse momento, né? Já que a taxa de desemprego tende a subir em decorrência da pandemia, qual que é a importância, então, de aproveitar esse momento para se especializar? Bom, esse momento de a gente vive num mundo com muitas mudanças frequentes, né? Independente
da pandemia, a gente tem vivido cada vez mudanças maiores, né? E com isso os profissionais são desafiados a se preparar cada vez mais, né? Tem aí a expressão que é chamada de lifelong learning, que é aprendizagem para a vida. Então, os profissionais precisam se desenvolver constantemente ao longo da vida. A especialização é uma delas, que vai não só trazer conhecimentos, talvez, para uma determinada atuação numa área X ou Y, né? Te preparar melhor para atuar numa área, como também vai estimular o networking, né? E outras questões que são muito úteis para o desenvolvimento do profissional. Legal, Sinara. E como a pós-graduação e o MBA colaboram para a recolocação profissional, por exemplo? Bom, existem várias indicações, né, de mercado que nos mostram que os profissionais que são melhor qualificados, mais qualificados, alcançam melhores posições no mercado. Então, assim, sem dúvida, o investimento numa especialização, no MBA, vai garantir, sim, assim, não é só isso que garante, né? A pessoa precisa ser boa, precisa colocar em prática os aprendizados, mas certamente isso vai permitir que essa pessoa tenha maior empregabilidade, sim, maior condição de se empregar. E aí é legal aqui, pessoal, a gente destacar que hoje em dia fala-se mais em trabalhabilidade do que em empregabilidade, né? A trabalhabilidade é um termo muito em voga atualmente, que diz respeito ao profissional perceber aonde é que a competência dele é necessária e aplicá-la. Então, não necessariamente no contrato formal de trabalho, mas por projetos, que é o que acredita-se que a gente vai viver com mais frequência de agora em diante. E, Sinara, quais são as dicas que você pode deixar para a população, para o pessoal que está procurando agora uma especialização? Porque não é importante você simplesmente, nesse momento, parar para procurar alguma coisa e fazer só por fazer. Qual que é a importância de se dedicar a escolher uma boa especialização? Claro, isso é importantíssimo. Eu digo que toda decisão na nossa vida precisa ser muito bem pensada. Então, com a pós-graduação não é diferente, né? Qualquer curso que você vai fazer para se especializar, é importante que você entenda primeiro, por que eu quero fazer esse curso, né? Quais são as instituições que oferecem esse curso? Outra coisa bem importante, cuidado com com essa multiplicidade de possibilidades, né? Assim, porque a gente tem que preocupar em garantir que seja uma instituição referência, né? Que o curso que a gente vai fazer tenha aplicabilidade, né? Quando a gente tiver concluído, e saber muito bem, então, relacionar essas coisas. Por que eu quero, quem oferece, das que oferecem, quem eu posso confiar, né, que vai me entregar aquilo que eu estou buscando e como eu vou aplicar isso depois. E aí, o grande cuidado eu não posso fazer uma coisa só porque eu gosto. Eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto e que é aplicável lá na frente. Agora, Sinara, é importante, né, ouvir sua opinião em tempos de pandemia. O que a pessoa pode fazer aí para tentar desenvolver a sua carreira, né? Na verdade, é um momento que as pessoas estão receiosas, mas é hora de desenvolver a carreira? Olha, eu acho que não tem um momento melhor do que o momento de uma crise para a gente se reinventar e para a gente pensar em possibilidades. Então, assim, eu sei que é difícil, né? A gente é impactado por diversos aspectos, aspectos inclusive emocionais, né? E isso mexe muito conosco. Mas uma coisa que eu digo sempre é que assim, a gente nunca pode perder uma oportunidade para se desenvolver, para se aprimorar. Então, por exemplo, eu recentemente fiz um curso de inteligência artificial. Poxa, mas a Sinara é psicóloga, trabalha com desenvolvimento de pessoas no IBMEC, e ela tá fazendo um curso de inteligência artificial? Sim, porque eu preciso agregar à minha área de formação outros conhecimentos que vão me permitir interagir melhor no mundo que a gente está vivendo. Então, agora e sempre é a hora, sim, das pessoas se dedicarem
à medida que podem, né? Eu acho que não é hora também de aumentar a carga de trabalho, porque a própria situação já aumenta por si só, né? Mas eu acho que a gente tem que administrar muito bem o nosso tempo, garantindo que, além de entregar o que a gente precisa entregar no nosso trabalho e o cuidado com a nossa família, a gente também precisa cuidar da nossa carreira, agora e sempre. E, Sinara, antes mesmo da pandemia, já temos uma oferta bem grande de cursos, especializações da maneira EAD, né, do ensino à distância. Agora, durante a pandemia, isso também pode ser desenvolvido. Mas e qual que é a sua perspectiva, né? Você acredita que as faculdades vão investir cada vez mais nesse tipo de ensino? Sim, o que está acontecendo agora, né? As faculdades que trabalham com presencial, né, e estão tendo aula à distância, a gente não pode chamar de EAD, porque é um formato diferente. Os alunos estão tendo aula online, mas o curso não é EAD. Sim. Eu acho que a gente tem, sim, a gente segue numa tendência muito grande de que a gente tenha cada vez mais experiências online. E a gente tem que quebrar um pouco o estigma, né, do ensino à distância, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha o ensino à distância com grande qualidade como a gente tem hoje, né? Então, quando o profissional vai optar, né, por uma coisa ou outra, até ampliando um pouco aqui a resposta, eu acho que é importante que a pessoa considere o que ela está buscando, né? No ensino presencial, você vai ter mais a possibilidade desse contato próximo com professores e com colegas, o que melhora muito o seu networking, né? E além de você poder trabalhar alguns aspectos relacionais, das chamadas soft skills, mas eu acho que há, sim, excelentes opções, tanto para o EAD quanto para o presencial, e nós tendemos, sim, a viver mais experiências online do que presenciais. Certamente. Agora, Sinara, como é que faz no momento desse para você manter o foco e fazer as escolhas certas quando a gente fala em carreira? Tá. Bom, uma coisa importantíssima, pessoal, é a inteligência emocional. E nenhum momento melhor do que esse agora, né, para a gente trabalhar isso. Então, assim, é importante que a pessoa procure manter a calma, né, que ela consiga ter a mente serena, tranquila, para tomar suas decisões de forma mais assertiva. Mas Sinara, mas como assim? E aí eu vou dar umas dicas assim bem práticas que eu acho que é importante, né? Num contexto que eu estou muito impactada pelas emoções, que eu estou muito mexida, né, internamente, é a hora de tomar uma decisão? Não. Então reflita bem, converse com referências, tenha mentores, né? As empresas têm conselhos, né, consultivos. E nós, profissionais, também precisamos procurar esses conselheiros. No IBMEC, por exemplo, a gente tem a área de carreiras que aconselha, que orienta os nossos alunos. E outras pessoas de outros meios, né, podem procurar pessoas mais experientes para conversar, podem procurar se exercer a inteligência emocional, se acalmando, procurando entender as suas emoções, entendendo o que sente, conversando com pessoas mais experientes em todos os âmbitos, para que você possa se acalmar e aí tomar uma decisão melhor, né? Não só estando melhor emocionalmente, mas também conhecendo melhor sobre o contexto para você tomar uma decisão mais assertiva. E, Sinara, nesse contexto, né, da pandemia, muita gente tendo essa aula virtual, né, que não é o ensino à distância, como você bem explicou para a gente, pode acabar desenvolvendo uma disciplina, um gosto por esse ensino virtual, ver que tem disciplina, consegue se dedicar mesmo estando no ambiente virtual, e essa pessoa pode mudar, então, para EAD futuramente, né, depois da pandemia, caso ela queira fazer essa escolha. E para essas pessoas que pretendem ir para o EAD ou já estão nesse ensino à distância, você falou da importância da faculdade e das universidades presenciais para fazer o network, mas essas pessoas também conseguem fazer indo em palestras, né? Qual que é a importância de participar também desses eventos? Tá. Bom, o primeiro ponto é que, assim, só para reforçar, porque isso é bem importante. Claro. Quem está tendo aula online hoje e a aula é presencial, é importante que essa pessoa saiba que é muito diferente do EAD.
a forma como o EAD acontece é muito diferente do que alguns alunos estão experimentando nesse momento. Então, para a pessoa optar pelo EAD ou pelo presencial, é muito importante que ela, com a instituição de ensino que ela está escolhendo, que ela verifique como se dão as aulas, né? Acho que isso é bem legal para que a pessoa faça uma escolha realmente alinhada àquilo que a expectativa que ela tem. Agora, sobre desenvolver o networking, hoje a gente tem várias redes, inclusive uma rede, o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social profissional interessantíssima, onde você pode estabelecer boas conexões e bons relacionamentos também. Então, assim, até para eu não ser mal interpretada, não quer dizer que quem faz EAD não vai desenvolver networking. Claro. É possível, sim. Eu só acho que é uma forma de relacionar diferente, né? Mas, claro, ambos podem desenvolver e devem. Sinara, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Então, uma próxima oportunidade aí para falar sobre carreiras e informar a população. Muito obrigado, viu? Prazer. Obrigada a vocês também. Tá certo, essa foi a Sinara Bastos, que falou aí sobre carreiras em tempos de pandemia, trazendo aí mais informações para você. Daqui a pouco, ao 12h30, tem a coletiva do governador João Dória. E vamos com a Carolina Franca com os destaques desse bloco do Jornal da Rede Alesp. Bom, um dos destaques que marcou o noticiário desse segundo bloco aqui no Jornal da Rede Alesp é um respiro para quem tem dívidas com a Receita Federal. Os contribuintes devedores ao fisco ganharão mais um mês para a defesa. A Receita Federal prorrogou a suspensão das ações de cobrança até o dia 30 de junho. O prazo foi estendido por causa do agravamento da pandemia da Covid-19. Tá certo, Carol, nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com mais Jornal da Rede Alesp. Eu volto logo logo, tem a coletiva do governador João Dória. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.